Olá, alunos do segundo ano, que prazer poder estar trazendo essa matéria para vocês aqui. Hoje vamos falar sobre Guerra Fria. É um assunto que caiu tanto no segundo ano quanto no terceiro ano. Vamos recapitular um pouco. Para que serve o organismo internacional? O organismo internacional aí atua na elaboração de regulação de normas. Isso cita um acordo entre países, buscando atender determinados objetos, entre outras funções. Vamos esquecer um pouco os organismos internacionais, vamos focar aí o que acontecia no mundo em alguns anos. Nós temos aí, exemplo aí, na charge aí no desenho, duas superpotências. Do lado direito, lado esquerdo, do nosso lado direito, os Estados Unidos, e do lado esquerdo, a antiga União Soviética. Então nós vamos entender aí o que deu a Guerra Fria e como que foi. A Guerra Fria foi um período de tensão política, militar, ideológica entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. Durou aí entre 1947 até 1991. Não houve uma guerra direta entre as duas superpotências, mas havia aí uma competição, e nós vamos ver à frente que tipo de competição eles tinham, essas duas superpotências. Uma disputa por influência global entre o capitalismo liderado aí pelos Estados Unidos e o comunismo liderado pela União Soviética, sem conflito militar direto. Não havia aí um conflito militar direto entre os dois. Nessa época aí, nós tivemos aí a doutrina Truman, pelos Estados Unidos. Que foi a doutrina Truman? Foi o nome dado a uma política externa implantada durante o governo de Truman, e direcionado ao bloco dos países capitalistas no período pré-Guerra Fria. Tal doutrina tinha como objetivo impedir a expansão do socialismo e do comunismo aí entre as nações capitalistas. Tinha aí o objetivo aí de apoiar os países que entravam aí no sistema capitalismo. Em todo o mundo, houve a situação em todo o mundo, mas o foco em países da Europa, da Ásia e da África e também da América Latina. Nessa parte vermelha aí era a parte aí dos capitalistas, a parte verde a parte aí do socialista, tínhamos aí como características, nós tivemos aí dentro dessa Guerra Fria, nós tivemos uma guerra indireta. Que guerra indireta foi essa? Foi um conflito aí que aconteceu aí entre o Vietnã, a Coreia do Norte também. Nós tivemos também no Vietnã. Foram guerras indiretas, ou seja, era também conhecida como guerras por procurações. Durante a Guerra Fria foi conflito armado nos quais as potências maiores, que são os Estados Unidos e a União Soviética, apoiavam facções opostas entre outros países, evitando aí um conflito direto entre si, por medo aí de uma possível guerra nuclear. Então, assim, para que não acontecesse uma guerra mais potente no mundo, uma situação mais complicada, então eles apoiavam um ao outro, Os Estados Unidos apoiavam parte da nação e União Soviética apoiava a outra parte da nação. E aí guerreava aquela nação, mas os Estados Unidos e a União Soviética mesmo não entravam em conflito. Nós tivemos exemplo aí a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a Guerra Civil de Angola, entre outras mais. Dentro aí dessa Guerra Fria, nós tivemos algumas corridas ou algumas situações, como por exemplo a corrida armamentista. O que foi a corrida armamentista? A corrida armamentista, ela foi uma corrida onde Estados Unidos e a União Soviética se degladiavam entre si com o objetivo de mostrar quem tinha o maior poder de fogo. Então, os Estados Unidos, por um lado, construía as suas armas, as suas armas de fogo. A União Soviética, por outro lado, também construía aí as suas armas de fogo, seus aviões, entre outros. Também tivemos a corrida espacial, onde a ideia era quem conseguia chegar primeiro no espaço.
onde nós tivemos aí a União Soviética chegando primeiro aí no espaço, né? Mas Estados Unidos também foi à Lua. E tinha também o problema de espionagem e propaganda. Ambas superpotências tentavam obter informações sobre o inimigo e influenciar a opinião pública ali. Então tinha muito aí espiões naquela época, de uma nação e de outra, analisando o que um estava fazendo, o que eu estava fazendo, no objetivo aí de ou evitar a guerra ou explodir aí uma guerra. E nós tivemos aí os blocos. Surgiam então vários blocos. O que eram blocos de aliança? Os blocos de aliança com a intenção aí de apoiar os países. Cada país, cada potência dessa entrava aí com seu bloco. Por exemplo, a OTAN nos Estados Unidos e o Pacto da Varsóvia na União Soviética. E aí nós tivemos vários outros blocos. Objetivos, por exemplo, são acordos entre diferentes países ou outros países para alcançar objetivos comuns, como defesa mútua, né? Se acontecesse uma possível guerra, tivesse aí uma defesa mútua, a cooperação econômica ou a promoção de valores compartilhados. Né? Essas são as ferramentas importantes na política internacional, permitindo que os países se unam para enfrentar desafios e promover seus interesses em conjunto. Né? Aí nós temos aqui alguns exemplos, né? Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial, foi formada aí por Alemanha, Áustria, Hungria, Itália, e tinha como objetivo proteger interesses mútuos. Tríplice Entente também na Primeira Guerra Mundial, formada aí pela França, Reino Unido, Rússia, era oposto à Tríplice Aliança, né? Também tinha como objetivo proteger interesses mútuos e evitar ataques. Aí nós tivemos aí o eixo na Segunda Guerra Mundial e os aliados. O eixo, formado por países da Alemanha, Itália, Japão, visava a extensão territorial e a criação de uma nova ordem mundial. E os aliados, né, também na Segunda Guerra Mundial, formado pelo Reino Unido, Estados Unidos, União Soviética, entre outros países, com o objetivo de derrotar o eixo e reestruturar a ordem mundial. Nessa época aí, na Segunda Guerra Mundial, né, nós podemos observar que os aliados ainda tinham aí Estados Unidos e União Soviética juntos. Né, finalizou a Segunda Guerra Mundial e aí começou então a Guerra Fria. Até então não tinha ainda a Guerra Fria. Né? Guerra Fria não tinha, vamos entender que não tinha aí armamento, conflito direto, né? Eram corridas. NATO ou OTAN, né? A OTAN, uma aliança militar intergovernamental que inclui países da América do Norte e da Europa. Aí nós tivemos aí outras alianças, né? Igual ainda existem, né? Lógico, a BRICS, que contém o Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. A África do Sul é um país, né? E aí não é o continente África do Sul, é um país chamado África do Sul. Né? A BRICS hoje ela possui alguns outros países membros, mas os principais hoje é a BRICS+, né? A formação mesmo é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Hoje entrou Emirados Árabes, Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Irã, são países que entraram aí na BRICS. E nós temos então a nova ordem mundial. O que foi a nova ordem mundial? Né? Temas até mesmo de filmes, né? Nova ordem mundial, temas religiosos, né? E aí vamos entender o que foi a nova ordem mundial. A nova ordem mundial, New World Order, é uma teoria conspiratória que sugere que certas elites políticas e governos planejam a criação de um governo mundial totalitário. Essa é a ideia, né? Querem criar um só governo, uma só moeda, né? Unir aí mundialmente falando. Seria interessante, mas raramente acontece devido a conflitos de interesse que cada país tem entre si. Então, a nova ordem mundial é uma expressão que remete a um momento histórico que iniciou com o fim
da Guerra Fria, esse momento foi marcado pelo fim chamado de ordem bipolar. O que era a ordem bipolar? Era onde tinha essas duas superpotências, né? A antiga União Soviética, hoje a Rússia, e Estados Unidos. Então, ordem bipolar, dois polos. E hoje nós temos a formação da ordem multipolar com a entrada aí da nova ordem mundial, né? E teve sim essa teoria conspiratória, né? A versão mais conhecida da nova ordem mundial, a teoria da conspiração, que postula que um grupo secreto, frequentemente identificado como elites financeiras, banqueiros e outros grupos poderosos, está a planejar a implementação de um governo único com a perda de soberania de poderes, né? Então tem essa ideia aí. Vamos ver o que vai acontecer. Então, temos a imagem aqui, né? A teoria da nova ordem mundial ganhou força após o fim da Guerra Fria, quando passou um período de mudanças políticas, sociais significativas. Bom, aí nós temos aqui algumas tarefas para serem discutidas. A primeira pergunta é: a nova ordem mundial, marcada pela mudança da estrutura política, econômica, militar, social em nível global, o acontecimento político marca o início dessa nova ordem mundial é o letra A, término da Guerra Fria. B, fim da Guerra Fria, letra A, término da Primeira Guerra Mundial. B, fim da Guerra Fria. C, começo da Primavera Árabe. D, aumento da xenofobia. Ou letra E, processo de globalização. Vamos então à nossa resposta. Letra B, no fim da Guerra Fria. Mais uma perguntinha aí para nossos conhecimentos. A nova ordem mundial, caracterizada por vários polos de poder, ou seja, vários países do mundo que detêm um determinado protagonismo em nível mundial, seja plano político, seja econômico. Desse modo, a nova ordem mundial é definida pela A, bipolaridade, B, neutralidade, C, homogeneidade, D, multipolaridade ou letra E, unipolaridade. Resposta certa, D, multipolaridade. E aqui eu vou deixar essas mais perguntas aqui. Você pode estar conferindo a resposta depois. E vamos finalizar aqui o nosso vídeo. Até a próxima aula, se Deus assim permitir.